Olá, Plano Nacional de Segurança Pública. Você conhece? Sabe os detalhes? Hoje, no Segurança em Foco, com o time completo, nós vamos discutir este e outros assuntos. Fique ligado no Segurança em Foco, está começando agora. Eu sou Alexandre Lino, jornalista aqui da casa, aqui da TV Mar, canal 25 da NET, e recebo toda semana, aqui no nosso Segurança em Foco, um time de especialistas preparados e qualificados para discutir assuntos relacionados ao mundo da segurança pública. Hoje, o nosso debate será sobre o Plano Nacional de Segurança e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios o consultor em segurança Flávio Saraiva, o historiador Geraldo de Magela e o advogado criminalista Leonardo de Moraes. O Plano Nacional de Segurança Pública, o Ministério da Segurança Pública lançou uma consulta sobre o Plano Nacional e intitulou o Plano Nacional de Segurança Pública e tem como meta reduzir as taxas de mortalidade violenta contra crianças em 3,5% ao ano. As contribuições devem ser feitas até o próximo dia 4 de outubro no site do órgão. Vocês acreditam que esse tipo de modalidade, esse tipo de construção do plano de segurança pública é viável? Um plano, uma construção por internet? Olá, doutor Flávio, sua opinião. Bom dia. Quem tem uma experiência boa nisso é o companheiro Magela, que já participou de muitas audiências públicas, né, Magela, para discutir temas relevantes desse tipo. Mas uma virtual, colaboração virtual, doutor Magela. E esse número, né, reduzir 3,5% ao ano da violência num todo. Da violência como um todo, na verdade, contra crianças. Contra crianças, o plano estabelece isso. Você vê, né? Você vai discutir um plano em que já está definido que a sua proposição tem que se adequar à ideia do 3,5%. Eu não sei como é que se concebe isso. Fica difícil de entender. Mas o plano, ele fala assim, como premissas básicas, né? A integração das polícias, né? Sim. A melhoria das investigações. Sim. E uma redução dos homicídios nessa faixa que é a mais vitimada, que é de 12 a 29 anos. Contra crianças e adolescentes. Aí se fala muito nessa coisa da integração, do intercâmbio de informação, e quando na realidade isso não se pratica, né? Não se pratica. O Brasil tem que arranjar um novo modelo sobre as polícias. Agora, que modelo é esse? É uma questão muito... Doutor Magela, virtual, colaborações por internet, num plano, num momento entre que o Brasil não está preocupado em construir um plano nacional de segurança pública. O Brasil está acompanhando um processo eleitoral. Não é meio fora de época esse tipo de apresentação de plano? É extemporâneo, né? Porque nem os candidatos a presidente da República estão tocando no assunto. São 10 ou 12. Você não tem detalhamento básico das propostas que eles entendem que pode ser o plano de governo na área de segurança pública. Um pouco mais de detalhe, 2 ou 3 itens a mais, etc., mas sempre com ênfase em algumas frases de efeito, de concreto mesmo, mexer na questão da segurança pública. Na complexidade que é a segurança pública, nenhum deles apresenta. O cara apresenta que tem que prender bandido, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas projeto consequente para a segurança pública, nenhum. E o atual governo já é o que se chama na gíria de o presidente toma café frio, o café não chega mais quente na mesa dele. Então, há muito tempo. Estamos no fim de feira sem produtos
nas bancas. Então, é complicado você apresentar... Verdade, você fazer um plano de segurança pública no fim de um governo. No fim de governo, e um governo que tem 94% de avaliação negativa. Então, que tipo de discussão vai ter? Que validação vai ter esse plano? Né? Então, é muito mais reesquentar as dezenas de propostas que estão lá nos arquivos do computador do que propriamente. Do ponto de vista da participação pela internet, não é uma coisa ruim, mas não pode ser o foco principal. Você tem que reunir com todos os atores da segurança pública em todos os níveis. O que é a segurança pública no município brasileiro hoje? O que é a segurança pública nas metrópoles? O que é a segurança pública nas cidades, nas regiões metropolitanas? Não estou só falando Rio, São Paulo, que são as grandes metrópoles do país. Mas na região metropolitana de Recife, de Salvador, de Fortaleza, na região metropolitana de Maceió, que você já tem 1 milhão de habitantes em Maceió, 1 milhão e 100, mas você tem um entorno de Maceió que os indicadores de criminalidade são altíssimos. Então, se você não pensa isso, você vai fazer o quê? Um tipo de proposta que ninguém vai levar a sério. Que segurança você quer no futuro? Que segurança você quer no futuro? Qual o orçamento para essa segurança? Nós vamos discutir todas as propostas, mas isso tem que viabilizar. Como é que viabiliza? Isso tem que ter recurso. O cenário como o Magela fala, né? Não, é de um ministério que a maior parte dos candidatos já anunciou que vai acabar com ele quando assumir o novo governo. É um negócio... Você imagina o gasto, contabilizar o gasto que vai ser para isso, né? Para realizar uma coisa sem utilidade. Não tem o que fazer, né? Doutor Leonardo, sua opinião sobre essa metodologia? O doutor Flávio citou bem aqui que o plano também aponta, né, para o fortalecimento da capacidade de investigação das polícias, para a criação de força-tarefa, para crimes, para trabalhar com crimes de maior complexibilidade, de instituir uma base de informações nacionais sobre os indicadores de homicídio. O plano é uma boa ideia, mas essa metodologia está errada? O método do plano é bem discutível, né? É muito difícil você avaliar contribuições virtuais para um plano que é tão complexo. Havia aquela frase, como dizia Nelson Rodrigues, que é a vida como ela é, né? E claro que a interação que acontece pelo plano virtual ela é fundamental para aproximar, trazer mais discussões, etc., né? Mas há um problema, Salino. Para esse plano foram feitas audiências públicas. Esse é um ponto. Segundo, as maiores autoridades do Brasil, do ponto de vista de segurança pública, foram chamadas para dar a sua contribuição. Os sociólogos que a gente tanto discute, os historiadores, os antropólogos foram chamados também. Os delegados de polícia, os policiais civis foram chamados. Então, e o momento político, que foi ressaltado, que é complicado, né? O momento político não é adequado para esse tipo de projeto, né? Em um fim de governo, estamos aqui no dia 21, né? 21 de setembro, para um governo aí praticamente está esfacelado, né? Sem a aprovação de ninguém, e eu não entendo qual o sentido de haver um plano dessa forma com uma contribuição virtual. E é por isso que a gente vê o resultado que está hoje, né? Não só a trazer índices, que às vezes são até pouco factíveis, né? Pela falta de uma efetiva participação através de uma reunião com todos os presentes, com audiências públicas que faltam, né? E a contribuição das pessoas que efetivamente têm conhecimento sobre segurança pública, e o resultado é esse. E a gente sempre ouve aqui o Magela dizendo que nunca existe uma continuidade acerca de um projeto de segurança pública. Sempre é feito através de remendos aqui e acolá. Esse é mais um remendo, infelizmente. Isso é preocupante. Isso não parece assim, ser uma jogada para a mídia, doutor Flávio? Para dar uma satisfação nesse momento? Eu não consigo nem entender dessa forma. Isso é um despropósito geral, né? Seria em favor de quem? Você teria faturamento político para quem? Para o Temer, que está saindo do governo? Para o Jugman, que não é candidato a nada? Vai ter se enrolado um pouco, né? Então, é uma coisa totalmente desproposital. É como o Magela colocou, com muita felicidade. Como você vai discutir um plano que já tem um índice determinado para que você tenha a discussão já é minimizada, né? Você só vai reduzir 3,5. Tem um espaço muito curto de propostas que você tem até dia 4 de outubro para você mandar essas propostas para a eleição. Véspera da eleição.
estamos no período eleitoral. Quem vai aproveitar esse plano é o novo governo que vai ter isso como uma solução para a segurança desse novo governo. A partir de janeiro? As propostas construídas vão estar coerentes com o plano de governo do novo presidente. Enfim, é um despropósito, de fato. E é dinheiro jogado no ralo, né? Não vai servir para nada, é um projeto que até os próprios candidatos já mostram que não só ministérios, como políticas vão ser modificadas a partir de 2019. E sabendo que essa política vai ser modificada, poderia o presidente hoje dar uma recuada, né? E não promover um gasto tão grande para um país hoje que está em crise. Então, é mais um dado, né? E sobre essa questão da segurança também, no Rio de Janeiro, né, que estamos em um período um pouco mais difícil, mais complicado lá, a gente percebe que a própria intervenção trouxe bons resultados. Eu tive 2 colegas que estiveram lá, né, na semana passada e tiveram a infelicidade de um ser assaltado, né, levaram uma máquina fotográfica dele que estava tirando foto e ele é bem consciente, mas será que o rapaz passou e levou, estava andando no calçadão, passou, tomou a câmera fotográfica, entrou no carro e foi embora. Não, foi assim. E assim que ele chegou, também outro momento, quando chegou, estavam os carros todos parados porque começou um pequeno tiroteio. Então, isso no espaço de 10 dias, né? Pequeno tiroteio com um disparando fuzil, né? Não é só, acho que com 5 mil tiros só, né? Mas, então, é a realidade, né? Então, percebe-se que a segurança, claro que pode ter segurança pública maior que tiver, vai haver sempre tiroteio, vai haver morte, não tem como evitar. Mas é um dado, do ponto de vista objetivo, que mostra que o caminho para a redução do crime a níveis suportáveis pela segurança pública está muito longe, né, de ser concluído. Doutor Magela, esse Ministério da Segurança Pública que foi criado pelo atual presidente, ali no meio da crise do Rio de Janeiro, para justificar a intervenção, a chegada das tropas militares, o senhor acredita que esse ministério deve continuar no próximo governo? Seria necessário? Ou suas atividades deveriam retornar ao Ministério da Justiça? Eu acho que tem que repensar o Ministério da Justiça, e não esse puxadinho do Ministério da Segurança Pública, né? Isso aqui é um ministério que não tem orçamento, que não tem funcionário, isso é um puxadinho, não é um ministério. Então, como na esplanada do Ministério já teve vários puxadinhos, né? Você tem secretarias com status de ministério, aí tem lá 20 funcionários, 10 consultores, então você tem um ambiente que vai desenvolver políticas públicas, etc. Só que na segurança pública não pode ser puxadinho. Não tem como fazer puxadinho num país que tem 63 mil mortos no ano. Então, que tem estado conflagrado como o do Rio de Janeiro, que tem os presídios que nós temos. Então, com o crime organizado do jeito que está se instalando e se infiltrando em todas as áreas do Estado. Então, você não pode ter isso como um puxadinho, como uma operação de marketing que você diz, não, eu perco no Congresso determinada proposta da Previdência ou outra, mas eu saio com essa aí que pode ser que até dezembro eu saia uma popularidade melhor do que a que eu estou, que está próxima de zero. Então, é uma brincadeira com uma área tão sensível como a segurança pública. Porque a segurança pública, além das mortes, que não é pouco, só sabe que é uma morte quem perdeu o parente, o ente. E do ponto de vista econômico. O que custa isso do ponto de vista econômico? Cada morte. E o que custa a insegurança para a economia. Você tem lá no Rio de Janeiro ambientes, locais, bairros que as empresas não querem mais estar com seus armazéns de mercadorias. Houve uma grande fuga dos centros de logística. De logística. Então, como é que o impacto disso? Porque tem um impacto com o homicídio, com a morte, e o impacto na economia. Isso é monstruoso. Veja o impacto da aumenta violência. Seguro. Tudo, né? Veja o ambiente da escola. Você tem, falando de seguro, você tem 30 assaltos à carga todos os dias na cidade do Rio de Janeiro. A média não são 30 por mês, são 30 por dia. Os principais centros de logística
do país estão Nós estamos falando fechando. de 900 São 900 por mês. Então, centros de logística estão saindo do Rio de Janeiro, está evitando que a rota passe pelo Rio de Janeiro, a situação... E pulverizando os prejuízos, minimizando. Porque você vai uma carreta com milhares ou milhões de produtos, mas você está diminuindo essa carga. E aumentando os custos. Aumenta custo, né? Para diminuir risco. E quem paga é o consumidor. Você imagina, né? O impacto da violência Esse é o preço da violência na economia. Seria isso? Aí você tem que ter... o carro vai com fechadura eletrônica, não basta. O carro é blindado, também já não basta, porque tem explosivo. Escolta armada, é outro custo, também já não dá, vamos aumentar a escolta. Mas aumentar a escolta também não dá, porque os caras conseguem render com fuzil, não tem que resistir. Não, agora vamos diminuir a carga. A carga, vamos diminuir o prejuízo pontual. Daqui a pouco entrega a carga no aplicativo. Com o aplicativo. Então, mas aí vai ser muito mais caro. Sim. Uma situação muito complicada. Que é uma coisa tão complexa para você ter, no final de feira, o sujeito apresentar uma ideia, que não é nem proposta, é uma ideia de fazer um plano para quem executar esse plano. É um despropósito. Então é uma coisa... parece uma para ninguém executar, né? Para ninguém executar. Né? Para ninguém executar. Aí eu volto a uma velha pergunta que a gente costuma fazer aqui. O endurecimento das leis seria uma saída? Não, isso é um... de curto qualquer prazo, sociedade, isso é conversado, né? Isso acontece porque as leis devem ser endurecidas, as penas devem ser aumentadas, deve ter mais crimes, mais processos, mas em lugar nenhum isso deu certo, né? Porque ali, eu observando até a antropologia, você percebe que o ser humano é um ser muito complexo, né? E a quantidade de pessoas que cometem crimes são várias. E até pela quantidade de crimes que estão presentes no Código Penal e nas leis penais espalhadas, é impossível que alguém nunca tenha cometido um crime, de tantos comportamentos que são criminosos. Desde dirigir embriagado até chamar algum colega de algum adjetivo, né, negativo, tudo isso é crime, né? Seja numa repartição pública, alguém que pegou um clipe e colocou num papel particular que ele levou para casa, isso é peculato, né? Insignificante, mas é peculato, né? Não há o que se alegar. Então, aumentar a pena não vai chegar a lugar nenhum. Há um ponto que a gente estuda chamado efeito simbólico da pena, né? O do direito penal. Esse efeito simbólico ele causa nas pessoas uma falsa impressão de que aumentando a pena o crime iria reduzir. E ele deixa de entender o ser humano na sua complexidade. Até você percebe quantas pessoas cometem crimes. Por que tantas pessoas que ocupam o cargo de destaque, com bom salário, com boa posição, com a casa, com o seu carro, com viagens, ainda assim cometem crimes como corrupção, como peculato, como concussão? Porque o ser humano é muito complexo, né? Ninguém jamais pode falar que jamais cometerá um crime, porque todo mundo é um criminoso potencial. Basta que a gente chegue em casa e perceba que alguém está agredindo o nosso filho, por exemplo. Você é um criminoso em potencial. Ou então, como se fala muito, você chegar em casa e perceber que você foi substituído por uma outra pessoa. Há pessoas que cometem crimes também por esse... todos são passíveis disso acontecer, né? Tomara que nunca aconteça com a gente. Mas perceba, o ser humano na complexidade não é observado. Você acredita que apenas seria suficiente para evitar o comportamento. Na nossa casa, aos nossos filhos, nós aplicamos os castigos. E, às vezes, os castigos aplicados quando tem mais de 18 anos, já para colocar na situação de adulto. E, mesmo assim, as pessoas voltam a errar. Então, o ser humano é falho, o ser humano é complexo, os interesses individuais são grandes, o egocentrismo é grande também, a falta de sentimento coletivo também é muito grande, de modo que não é o aumento da pena que vai reduzir alguma coisa. Mas, claro, alguma coisa deve ser modificada? Sim, acredito que sim. Mas eu sou o seguinte entusiasta: já temos leis demais. Se a gente aplicar o que já está em vigor, já é suficiente. O problema é o homem que não aplica. Então, o erro não estaria na lei, eu estaria no homem, né? Eu estaria na pessoa. E, claro, que outros fatos em que se privatiza a coisa pública, decisões baseadas em subjetivismo, baseadas no argumento moral, julga assim porque acha que está errado, mas ali falou outra coisa. Então, acho que é uma coisa muito complexa para dizer que o aumento da pena vai conseguir resolver. Mas, claro que algo deve ser aperfeiçoado e algumas penas podem ser modificadas, como, por exemplo, o estelionato, é um exemplo, né? Que poderia até merecer um aumento, não que fosse resolver alguma coisa, mas sim
proporção entre o comportamento e o dano causado a alguém. Não, e quando a gente fala em pena, tem o cumprimento da pena. Onde vai ser cumprida a pena? Nos presídios que aí estão, né? Onde você entra num criminoso primário, sem muita articulação, e sai de lá formado com uma outra formação. E não é nenhum chavão, é a realidade. É a realidade. Ainda hoje tem você chega e você recebe com ferro cadente. Você vai ser ou PCC ou vai ser Comando Vermelho. Alguns não são faccionados. Esses que não são faccionados ficam numa ala à parte, ficam ala separada. Então, perceba, né? Hoje, eu digo aqui, não digo a maioria, mas a grande parte é faccionado. Ou PCC ou Comando Vermelho. E essas pessoas conseguem se comunicar dentro do presídio para o lado exterior. Então, primeira coisa, quando você processa alguém, claro, alguém cometeu um mal e merece ser punido. Eu sou a favor, sim, da punição, porque é civilizatório punir as pessoas. Quando a pessoa é punida, ele vai chegar no presídio. No presídio, muitos têm comunicação com o mundo exterior. Significa que ele lá dentro não vai deixar de cometer crimes. Além disso, ele vai estar próximo de pessoas faccionadas com a formação superior e vai sair alguém pior. Então, você pune alguém que cometeu um crime, porque tem que punir realmente, e retorna à sociedade alguém que pior do que entrou. Então, perceba que esse ciclo é um ciclo constante, de que o Estado é omisso, as pessoas cometem crimes. Acontece muito. Entra no presídio, vai sair pior. Então, o Estado ele retroalimenta a violência. Então, não adianta endurecer a lei. Da lei, quando o destino final... Tem que fazer cumpri-la. Até a própria lei da execução penal. Mas como cumpri-la? Porque os presídios, o Estado... Existe um Estado paralelo dentro dos presídios. Isso aqui a gente já discutiu. Eu não sei a quem interessa a desordem, sinceramente, né? Porque é um custo alto também para manter essa desordem. E você passa tempo... Existem até algumas comparações que são feitas o seguinte: realmente se gasta muito mais com um preso no presídio do que com a criança na escola. Gasta muito mais. Disseram que a proporção de que se gasta mensalmente é um valor de quase 4 ou 5 vezes mais. Mas quando você fala esse argumento, não é para dizer que você vai tirar a comida de quem está preso. Porque a obrigação do Estado, no mínimo, é oferecer à pessoa segurança e o mínimo de dignidade. O Estado quer punir a pessoa e não fazer com que a pessoa perca a sua condição de ser humano. E, ao mesmo tempo, na escola, você percebe que o investimento é muito curto, né? Muito pouco, a alimentação é a mesma. Então, perceba, você gasta pouco na escola e você gasta muito no presídio. Né? Deveria ser o contrário. Ou então os dois, se gasta muito no presídio e muito na escola. A escola para evitar com que as pessoas se formem como criminosos e o presídio para fazer com que a pessoa tome consciência de que errou, que volte a alguém melhor. Né? E consiga, enfim, reduzir a violência. Eu tive um colega, né, doutor Flávio, que foi a Coimbra fazer um curso, mestrado. E na Coimbra, que faz parte de uma província, mas eu não sei qual o nome, e durante 30 dias se anunciou nos jornais que uma pessoa foi assassinada. Uma pessoa. E é um lugar que é muito populoso. Lá são estudantes do mundo inteiro. Muito populoso. Pessoa foi assassinada. Um outro professor foi fazer doutorado em Madrid, e ele é criminalista, advogado, renomadíssimo no Brasil, e quando chegou lá, disse: vou passar aqui em Madrid 6 meses. E eu vim aqui ao fórum que eu queria acompanhar um tribunal do júri. Qual o júri que vai ter nesta semana? Não, nesse mês vai ter qual júri? O pessoal sem entender. Como assim júri nesse mês, nessa semana? Por quê? Porque lá as pessoas não morrem como aqui. Aqui se mata tanta gente que tem que fazer mutirão de júri. E quando você fala em mutirão, significa você julgar num dia só 15, 20, 30 julgamentos por dia. E você pergunta num mês, num tribunal como Madrid, não, que não tem júri esse mês, não. Então, para a gente ver a diferença social, civilizatória que há entre a gente e muitos países. Mas é a valoração da vida. E minha pergunta vai para o doutor Magela. Quando a gente vem com um plano nacional desse, feito, requentado em final de governo, como o senhor muito bem definiu, fim de feira, a gente não está brincando com o valor da vida num país, um país que mata, que tem 63 mil mortos por ano? Claro, isso parece até uma espécie de escárnio, né? Agora, veja, dentro dessa mesma temática do plano, ou da falta de plano, a educação ela não pode estar fora do
de um plano de segurança pública, nenhuma dessas áreas importantes e estratégicas, como a educação, a cultura, o trabalho, nada disso pode estar fora, porque você tem educação, tem que ter educação dentro do presídio, nos vários níveis dentro do presídio. Você tem desde a alfabetização, que tem uma quantidade de detentos analfabetos e analfabetos funcionais. Então, na hora que eu vou investir em educação no presídio, por exemplo, o Estado tem que tomar conta do presídio. Não pode ser a facção ou as facções, ou um pool de facções administrando o presídio. Tem que ser o Estado. Então, isso tem um custo. Quando se compara o custo da educação com o custo dos presídios, eu fico sempre com o pé atrás, porque não é muito real. Uma coisa é você ter 8 mil presos. Outra coisa é você ter 300, 400 mil alunos na escola pública. São coisas distintas. Então, para você administrar ambientes para 8 mil pessoas, mesmo que 8 mil pessoas você tenha ali potenciais, pessoas com potencial de violência e de comando de organização criminosa grande, o Estado tem que ser capaz de dominar isso e fazer a seleção. Quem não é de facção, quem é de facção, que tipo de... Bom, porque a lei já diz isso. Então, eu disse, bom, se o cara é analfabeto, eu não quero estudar. Não, você vai ter que fazer alguma atividade dentro. Porque teria que ter atividade dentro do presídio. Não dá para o cara dizer, não, eu não... Mas não pode forçar, é trabalho forçado. Então, aí você vai ter que ter uma atividade na progressão da pena. Mas tem pessoas ali, eu vou usar a palavra do Dr. Flávio, tem pessoas ali que não querem... Sim, tudo bem. Ser ressocializadas, não querem... Mas tudo isso tem que estar dentro de um plano. O cara disse, não, eu não quero sair da minha cela, eu não quero sair desse ambiente, acabou. Tá bom. Mas você tem um outro contingente que quer mudar, que o sujeito vai pegar 8, 5, 8, 10, sei lá quantos anos de coisa. Em 10 anos, o cara mudou para pior ou para melhor. Não há possibilidade de permanecer a mesma pessoa. O cara não entra e não sai o mesmo. Ele ou sai melhor ou sai pior. Mas a mesma pessoa... Porque isso é da dialética, é do mundo. Ninguém é a mesma pessoa ao longo dos anos. Eu não sou a mesma pessoa que eu tinha aos 20 anos, aos 57 eu não serei a mesma pessoa. Tenho o mesmo registro, o mesmo DNA, mas não sou a mesma pessoa. Mas experiência tem um monte de coisa. O que eu fiz aos 30 eu não faço aos 57 e não farei certamente aos 70, também se viver. Não. Então, para o bem e para o mal. Então, essa relação é uma relação muito complexa, que o Leonardo falou. Bom, o ser humano não é um programa de computador que você bota ele lá dentro e resolve com os logaritmos certinho, ele vai dar certo. Faça um cálculo aqui, o cara vai ter que chegar naquele lugar. Nem sempre é assim. Você não chega naquele lugar que você programou. Porque tem variáveis que vão interceder durante esse período. Mas tem uma coisa que é fundamental. O Estado tem que ter controle sobre a sua área. Não dá para nós aqui, na sociedade livres, ficarmos sobressaltados, porque o presídio, que é área do Estado, ele não administra e nós passamos a sofrer consequências de quem está preso cumprindo mandado, penas já condenado pela justiça, pelo próprio Estado. Vamos endurecer a lei, vamos uma nova lei. Existe, tudo isso está previsto na lei. Falta a execução, né? Falta o cumprimento da lei. Já passou aqui o presidente do sindicato e o vice-presidente do sindicato dos agentes penitenciários. Bom, ele chegou a uma conta aqui rápida, 5, 6, 7 agentes penitenciários por plantão para tomar conta de 1.000 presos. Tudo na base do acordo. Então quanto tempo você não tem aula dentro da escola para os que não querem? Então, vocês fazerem. Veja, você não pode fazer um plano de segurança pública desconhecendo essa realidade. Não há possibilidade de controle numa desproporção dessa. Mas aí a gente entra num debate, por exemplo, do encarceramento. O encarceramento é a solução? Não é que o problema não é que nós tem que entrar. O plano tem que ter. Não, o plano tem que tratar disso. Quando você vai para a experiência do mundo, o encarceramento dá certo. Já deu certo em Nova York, dá certo nos Estados Unidos. Agora, o encarcerado lá, de fato, é encarcerado. Eu visitei uma penitenciária em Palm Beach, a menor apreendido, que lá não chama nem apreendido, é preso mesmo.
Lá no cubículozinho dele, ele tinha uma área uma cesta, muitos livros para estudar, e ele lá isolado. Não tem essa coisa de estar, como aqui, livre, que se junta todo mundo para destruir as instalações em que estão contidos. Não tem a possibilidade de ameaçar ninguém, está lá isolado. Lá é cadeia, agora aqui não. O encarceramento em massa também ele tem, é algo difícil, né? Como eu disse, é tanta lei penal que se a gente for aplicar... Só para te ajudar ainda no seu desenvolvimento. O problema é que lá também não se mistura estelionatário com assaltante de banco. Isso. Né? Como é que você vai... É muito diferente. Uma pessoa que vitimou a esposa com uma violência doméstica, uma lesão corporal que o levou, ou uma tentativa... Enfim... que está lá... Tem que ser encarcerado, mas não pode ser misturado com o chefe de quadrilha, traficante. E essa mistura já ocorre já na custódia, na prisão em flagrante. Na prisão, ainda quando ele está... Na delegacia? Na delegacia, né? na custódia. Aí você chega ali, se chega um autor de estupro, ele tem que entrar lá na custódia... No anonimato, digo assim, sem definição do crime dele, que ele pode ser violentado lá, morto lá. Então, é difícil. O Estado, aí como você diz, se encarcera, tal, mas não há uma seleção nesse encarceramento. Você não tem um algoritmo, um caminho lógico para isso. Não, você é estuprador, você tem um tratamento, você é estelionatário. Agora, um cara que assalta banco com explosivos, latrocinista, está misturado com esse pessoal, não tem como, né, Leonardo? E a própria lei, aí, volta à lei, ela diz que os presos devem ser separados de acordo com a gravidade do fato que praticou. E com a natureza também. Né? Há pouco tempo atrás, a gente teve um relato de que foi colocada preso homens, juntamente com uma jovem. A jovem foi estuprada por 15, 16, no Pará. 17 vezes, não sei qual foi. E é uma menina menor de idade ainda. Menor de idade. Então, para a gente ver a falta de responsabilidade que é colocada em relação ao sistema carcerário. Joga todo mundo lá e se estimula a ressocialização pelo encarceramento. Né? E da forma como está, ao contrário, ele vai se conscientizar de que realmente cometer crimes é bom. E essas teorias são subculturais, elas são importantes. Nos presídios, como diz todo mundo junto, né? As pessoas são colocadas sem critério de gravidade, natureza da infração, do crime que cometeu, da reincidência, etc. Todo mundo coloca junto e vai sair, claro que há o risco muito grande de sair alguém pior do que entrou, sabe? O que eu penso é justamente isso que eu disse no começo. Temos lei demais. Se você aplicar a lei, já está de bom tamanho. E o que a gente pratica enquanto servidor público, e já voltando para o grupo dos servidores públicos, é você aplicar a lei. Eu tenho alguns colegas que dizem assim, não, a gente está aqui para servir a sociedade. Não, você vai servir a lei. Você está aqui no estrito cumprimento de dever legal. E, por consequência, serve a sociedade. Mas tem que haver algum instrumento que regula a sua atividade. O problema hoje, né, que eu vejo, é que muitas atividades são reguladas pelo interesse particular, pela moral individual, pelo subjetivismo, algumas pelo corporativismo. Então, essa questão, esse conceito de interesse público, interesse coletivo, ele perde o valor, né, para interesses privados, interesses alguns até corporativistas. Eu acho que quem falta muito é essa questão do império da lei. Menos subjetivismo, né, mais interesse coletivo, sobretudo de quem entra no cargo. E aí se pergunta, o segredo de evitar o crime não é a impunidade? Então, as pessoas que eventualmente no cargo público venham a cometer infrações devem ser punidas. É o pressuposto. A corregedoria serve para isso. Tem que punir. Porque aí vem esse último parte para fechar o argumento, que é que se houver uma segurança de que quem for cometer alguma infração, seja penal, administrativa, funcional, venha a ser punido, talvez a gente conseguisse fazer com que os homens fossem subordinados à lei. Porque o que eu percebo hoje é o contrário. E é uma infeliz coincidência. Onde o sistema penitenciário não funciona e que o preso que comanda, a violência é estourada. E você tem exemplos disso, Filipinas, Honduras, né?
O presídio de Rondônia, hoje, as imagens, né, o funcionamento do presídio de Rondônia corre o mundo porque tem um documentário da Netflix mostrando o funcionamento da cadeia de Rondônia. Absurdo. Né? O preso tomou de conta. Claro, é visível que... Não há Estado, né? Até por essa desproporção. Aí você vê a atenção dos agentes penitenciários tentando fazer o tranca, tentando fazer o trânsito de pessoas na hora de visitas, enfim, um sistema falido. Então, essa história de endurecer a lei para prender mais, nós estamos formando mais bandidos. Aí, mais uma vez, volto para a história do Plano Nacional de Segurança. Feito dessa forma, já é consenso aqui que não dá certo, que não é... Seja nesse resto de governo, seja no próximo governo. Se for remendo, não vai dar certo, porque foram dezenas nesses últimos 20 anos. Mas aquelas conferências que foram realizadas, ali seria uma boa... Rapaz, ou elas foram deixadas de lado? Eu sou sempre favorável a conferências. Sou sempre favorável. Discussão sempre é... Agora, você tem que pegar todas as áreas que estão envolvidas diretamente, as polícias todas, têm que estar discutindo o plano. Quem pesquisa nas polícias, nas universidades, nas outras instituições, em ONGs nacionais e internacionais, idem. E mais a população. E as outras áreas do Estado. Nas conferências, são sempre formados grupos de estudo para que da conferência se chegue a alguns resultados. Isso é que é importante. Na conferência você consegue todo mundo, do Brasil todo mundo pensando na mesma coisa, quer dizer, ou a quantidade de ideias que podem aparecer em uma conferência é absurda quando é dessa. Mas é importante que se chegue a um consenso. Resultado. A conferência chegou ao seguinte resultado. Tal ponto. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora da conferência vai partir para o plano da execução. Mas aí vem a pirotecnia, né? No lançamento do Brasil Mais Seguro aqui, eu já falei algumas vezes sobre isso. Aí o governo federal convida 3 atores globais. Aí, a presença deles, eles tinham que se manifestar. Osmar Prado pede pela sobrevivência do jumento no Brasil. O outro fala sobre Belo Monte. Que significado tem isso? Aí, daqui a pouco, faz umas imagens, todo mundo com a camisa do Brasil Mais Seguro. Fábio Assunção não foi convidado. Na época não, mas chamaria bastante atenção nos dias de hoje. Então, são essas coisas que é o factoide, né? O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele tem dezenas de pesquisadores e dezenas ou centenas de pesquisas em várias áreas com impacto na segurança pública. O ministro Raul Jungmann tem consultado o IPEA, porque ele está no fim de linha e de uma coisa que é um puxadinho. Mas informação técnica ele já tem em relação ao período que ele não era ministro. Agora, ele não, com essas informações técnicas, ele sequer está montando uma proposta mínima de estruturar o Ministério da Segurança Pública. Poderiam estar apresentando uma proposta, deixar pelo menos um arcabouço institucional, dizer, olha, nós pensamos nesse ministério com essas características. Que fosse o básico de um ministério. Discutir uma proposta do Ministério. Porque a partir daí você tem tudo mais, se for prevalecer essa ideia do Ministério com esse nome ou não, ou voltar a ser Secretaria do Ministério da Justiça, mas você já entra com um arcabouço institucional onde você vai ter o responsável pela área do setor penitenciário. Aí o cara diz, mas só tem aqui 5 cargos que pertencem ao Ministério da Justiça, por exemplo. Então, as pessoas em casa, ninguém tem essa obrigação de ter noção de como funciona o Estado, não. Então, já que você pegou esse período aí, então você deixa uma proposta fundada, uma proposta decente, que possa ser utilizada ou como Ministério Independente ou volta a ser Secretaria, mas que tenha essa proposta lá dentro do Ministério da Justiça. Que aí você começa a ter uma arquitetura administrativa e jurídica de um possível ministério que vai para frente, aí você vai fazer concurso, você vai contratar as pessoas, ou até trazer pesquisadores de outros órgãos do Estado para assessorar o ministro.
É como você bem falou logo no início e foi definitivo. Nós estamos falando de um governo fraco que a gente não sabe nem... Diga o nome de 5 ministros, 4 ministros. Quem é o ministro da Justiça hoje? Hoje... É o ex-ministro do STJ, Bom... vai ficar devendo, vamos ficar devendo. O ministro da Fazenda. Mas é um governo que mudou as pessoas, que está aí nesses 2 anos e meio de governo. Não acredito que não tem nenhum ministro que seja que foi primeiro indicado lá. Porque mudou a educação, mudou a saúde, mudou a justiça, mudou o trabalho. A gente conhece o da saúde porque é o Walk, né? Gilberto Walk. Porque foi daqui da Superintendência da Caixa Econômica. E conhece o ministro da Segurança Pública porque ele é pautado pelos eventos negativos da segurança pública. Mas a gente tem dificuldade, realmente, de dizer 5 ministros. Até porque a gente tiveram as mudanças eleitorais. Ministro da Educação, quem é? Não tem efetividade nenhum dos ministros. Quem é o ministro da Educação? Eu sei que o Sérgio Leitão é o ministro da Cultura por causa do incêndio e do escândalo que teve numa reunião. A gente tem um governo que eles são conhecidos pela tragédia. Que criticava o anterior por escândalos de corrupção, mas foram registrados mais escândalos de corrupção no atual do que no anterior, em 2 anos e meio. Então a gente tem uma dificuldade realmente. Não, aí você está diante de uma situação que a melhor, se eu pudesse dar a sugestão para o ministro Raul Jugo, a melhor coisa que ele poderia fazer é pegar esse resto de período aí de governo e focar numa proposta de ministério. Recursos. Não, mas não precisa de recursos. Precisa de pensar, trazer as pessoas do IPEA, de tudo que a gente aí, com quem ele tem conversado. Ministério da Fazenda, Ministério da própria Justiça, bom, Polícia Federal, etc. Bom, vamos deixar aqui uma proposta institucional desse ministério. Mas o próximo presidente não vai permanecer com esse ministério. Tá bom, mas essa proposta está aqui, ela pode ir para qualquer outro lugar. Pelo menos isso, porque isso é fundamental para você estruturar a política de segurança pública. Como é que eu vou estruturar a política de segurança pública se eu não sei onde vou alocar recursos, os cargos que tem o Ministério, as funções que tem os departamentos desse Ministério? Como é que é impossível isso na administração pública. E o cidadão aqui, na rua, em qualquer lugar do Brasil, do campo, ele não quer saber da arquitetura institucional, não. Ele quer saber que ele quer segurança. Ele não quer saber desse detalhe. Esse detalhe é para técnico, para quem está no governo, resolver o problema rápido. Mas não falta também elencar, assim, poderia ser, tipo, o problema da segurança é o tráfico de drogas. Vamos trabalhar para encerrar ou diminuir drasticamente o tráfico de drogas. Ou nosso problema no Brasil é o número de homicídios. Então, a gente vai trabalhar principalmente tentando reduzir, não colocando essa meta que, como o doutor Flávio falou, sem esdrúxula, de 3,5%. O tráfico de droga, o tráfico de arma, mas isso é as fronteiras. As fronteiras precisam das Forças Armadas lá, precisa de equipamento, precisa de problemas. Hoje está identificado que essa explosão de crimes no Ceará se deve muito à nova rota do tráfico de drogas. Até a gente já comentou aqui outras vezes, né? E é uma rota disputada pelas facções criminosas. Se há uma disputa por facção, os homicídios aí estouram. Isso é um fato. Como evitar que o Ceará, Fortaleza no caso, seja essa rota tão disputada? O Ceará é interessante a gente falar. O Ceará hoje tem proporcionalmente a melhor educação do Brasil. A gente tem visto aí várias pesquisas mostrando, inclusive indicadores, quem mais aprova nos concursos, melhor IDEB. E no mesmo Ceará, que tem a educação sendo valorizada, professores ganhando bem e tal, a gente tem essa explosão. Aí você tem essa coisa pontual lá em Fortaleza. Aí você vai para Roraima. Né? A invasão agora, né, dos venezuelanos impactou demais na segurança. Isso é um fato. Aí você vê duas coisas diferentes. Aí desce mais para Manaus, aí Porto Velho, Porto Velho e já também lá no Acre, Rio Branco. É outra rota de tráfico bastante disputado. Então, nós temos uma influência do narcotráfico. Aí, como fazer isso? Se sabe como evitar entrar droga. Quais são as vias de entrada, né?
por onde, quando a droga entra, qual o caminho? E foi descoberto recentemente, né, em São Paulo agora, os caras assim, exportando máquina de rodovia. Compactar estrada. E se sabe, aí aí são a corrupção de funcionários, né, que fazem vista grossa para essas coisas, claro que tem. Há uma limitação em patrulhar a fronteira. Imagina uma fronteira dessa. O Brasil tem uma fronteira seca, extensa, muito difícil. Mas com tecnologia se resolve. E inteligência no financeiro de quem está participando disso. Mas aí você vai abrir outras conexões. Não, mas só assim, Lino, só assim. Grandes empresários envolvidos, grandes produtores rurais, porque tem pistas que são abertas ali no estado do Mato Grosso. Sim, mas aí vai para cima desses. Aí você são produtores rurais que financiam campanhas políticas, que têm boas relações. Você tem um grande aglomerado de pequenos aviões em determinada região do norte. Mas a gente percebe, sabe o que? Que claro que das drogas, muitos crimes, eles vêm como consequência. Vem o homicídio, vem o roubo de carga e tantos outros crimes. Você vê um pequeno roubo na cidade, que é o cara que vai para o consumo de droga. Isso, candidatos que são financiados pelo tráfico, porque você vai em algumas comunidades que o tráfico ele comanda, é uma cama grande de votos, né, que podem ser tidos naquela comunidade. Não pela comunidade, mas sim pelo domínio do tráfico. Então, a gente chega a uma conclusão de que a política de combate à droga do Brasil é um desastre. Quase no mundo inteiro. Não há como você combater a droga. Primeiro porque a droga ela é atraente pelos seus efeitos psicotrópicos. Alguém usa droga para fugir dos problemas, usa porque curte, usa porque quando bebe bebida alcoólica potencializa a sua vontade de consumir mais drogas, né? Bebe porque é recreação, bebe por desafio, bebe para experimenta e consome droga para experimentar. Quer dizer, são vários motivos. E tudo isso acontece porque a droga traz um efeito relaxante. Narcótico. Né? Narcótico, em alguns lugares são usados até para fins medicinais. Religiosos. Para quem possui epilepsia. Religiosos. Né? E, Santo Daime. Pronto, e indígenas usam drogas, isso é normal em alguns rituais. Folha de coca. Todas as comunidades, então o Dr. Magela sabe aqui com a experiência dele no mundo da história, da antropologia, sabe que comunidades as mais variadas utilizam drogas desde o início da organização da humanidade. E eu fui ver um estudo em que mostra que 92% das pessoas que consomem drogas não é porque são viciadas, não. Usam drogas porque gostam dos efeitos da droga, gostam dos efeitos. É algo meramente recreativo. E como é que você acaba com isso? Sinceramente, é uma solução difícil de se apontar. Né? A polícia tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Os investimentos com a polícia para combater o tráfico são maiores, todos os anos vão aumentando os valores. E qual o resultado? A curva é sempre ascendente. Significa que droga não é só com a polícia que resolve. Segundo, quando você faz uma campanha e fazendo um paralelo entre o tabagismo, temos um nível altíssimo de pessoas que consumiam cigarros, porque também pode ser efeito prazeroso. E qual foi a forma que você usou para reduzir o consumo de cigarro? Cigarro não é droga. Sim. Campanhas maciças para mostrar... não é droga, é isso. Não é droga ilícita. Mas para mostrar os malefícios que a droga pode causar, que o cigarro pode causar. Cada caixa de cigarro que você compra traz uma imagem difícil. Isolamento do fumante. Isolamento do fumante, hoje é incômodo. Tanto é que hoje você vê alguém fumando hoje, rapaz, você ainda fuma hoje. Quando eu entrei no jornalismo, a maior parte da redação fumava. A maior parte. Aqui na TV Mar não existe nenhum fumante. Ninguém precisa sair do estúdio. Isso em mais ou menos uma geração, né? Uma geração. Então, você consegue reduzir através de campanhas, né? A bebida alcoólica, também existem campanhas que buscam a sua redução, apesar de que hoje é muito estimulada, né? Todo mundo coloca, faça os 50 anos de casado, você bota um brinde, tomando um espumante, tomando um vinho, etc, né? Então, a bebida é sempre associada à alegria, à sofisticação. Você vê as propagandas que falam sobre... também já foi. Também, né? Mas você vê as propagandas que envolvem bebida alcoólica, né? É a roda de samba, é o churrasco, são amigos sorrindo, significa que quem bebe é feliz. E bebe cerveja. Quem bebe espumante e vinho é sofisticado, né? É society,
Em qualquer lugar que você vá para restaurantes mais caros, é sempre um vinho na mesa, que fazem questão de mostrar, né? Então, hoje há também revistas especializadas que você compra vinho, espumante, cerveja do mundo inteiro. Então, perceba, né, essa diferença. Então, o tabagismo é um exemplo de que é possível, sim, reduzir os danos através da exposição dos efeitos negativos das drogas. Para mim, aí está uma solução não para acabar, porque jamais vai acabar o consumo de drogas no mundo, nem o tráfico, não acaba. É pelo menos que houvesse uma redução para níveis suportáveis. Aqui em Maceió são várias as festas em que muitos dos jovens vão com drogas no bolso. E o amigo que leva a droga para os outros, ele é um sucesso. Para você ver qual é a imagem que tem a droga na mente dos jovens, dos adultos. E já é uma nova geração da droga, né? Não se acaba nunca, não se acaba nunca. Então, para mim, é a política da consciência. A solução seria legalizar ou descriminalizar o uso de drogas? Não sei. Mas uma experiência com uma droga poderia ser somente usada como uma experiência prática, factível, para ver se conseguiria um bom resultado. Agora, vai dar certo? Sinceramente, não sei. Agora, uma coisa é certa, a política de combate à droga do Brasil é um desastre. E é com esse nível, essa qualidade de debate que eu agradeço a presença de todos aqui, o doutor Flávio Saraiva, o doutor Geraldo de Magela, o doutor Leonardo de Moraes, esse time completo que o Segurança em Foco apresenta para você todas as semanas aqui na TV Mar. Fique ligado na nossa programação e na próxima semana o Segurança em Foco está de volta. Tchau.